crianças, tudo bem com vocês? Como passaram o feriado, né? Curtindo, descansando um pouquinho dos trabalhos, né? Então, hoje nós vamos, essa semana acabou a molezinha, semana longa, vai ter muito trabalho, vamos voltar à nossa rotina, tá bom? Então, hoje nós vamos para a aula de História, que nós vamos falar da independência do Brasil. Foi quando o Brasil deixou de ser dependente de Portugal. Então, vamos conhecer melhor como é que isso aconteceu? Com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal em 1821. Ele deixou seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa. Nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Eles também queriam a volta do pacto colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro assumiu o governo do Império do Brasil, com o título de Imperador Dom Pedro I. Então, aqui nós temos um quadro pintado a óleo sobre a tela de François René, que é um quadro relatando aqui, mostrando a independência, a proclamação da independência do Brasil, tá? As permanências pós-independência. A proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui. A monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalterados. O reinado. Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 e 1831, período conhecido como Primeiro Reinado. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil. Então, o que é uma Constituição? Constituição é o conjunto de leis fundamentais de um país. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Assembleia que fosse favorável aos seus próprios interesses. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Então, o que foi o autoritarismo? Autoritarismo é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população. Então, a população não pode dar opinião em nada. Não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. O período regencial. Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa de suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes.
Esse período foi denominado período regencial e durou de 1831 a 1840. Essa época foi marcada por grande estabilidade, disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população. Então, o que é uma mobilização social, né? Então, a mobilização social, as revoltas que ocorriam no período regencial foram marcadas por grande participação popular. Nesses casos, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social, né? Como a gente está vendo hoje em dia na televisão, várias mobilizações, né? Falando do Covid, falando dessa briga, né, de poderes, de governos, de presidente. Então, o povo hoje em dia faz várias mobilizações sociais. Então, por hoje, né, acabou nossa aula de história. Vocês vão fazer a página que eu vou passar, tá? E mais a atividade de português. Tá bom? Para vocês exercitarem o que foi dado em português, tá bom? Então, beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã.